Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui começando o primeiro episódio da nossa série Passado Presente, Conversas sobre Direitos Autorais, em que nós vamos falar com várias pessoas sobre a trajetória da regulação dos direitos autorais nos últimos 30 anos, desde que nós passamos a ter acesso à internet, né? Desde que a internet se tornou comercial. E o objetivo é compreender que a regulação dos direitos autorais não surge agora, porque existem questões e problemas muito típicos do momento em que nós estamos vivendo, mas nós temos demandas de regulação, problemas não solucionados relacionados a direitos autorais que se acumularam ao longo dos últimos 30 anos. Nós vamos passar isso um pouco em revista, conversando com pessoas de diversos setores, né, da academia, empresa, gestão coletiva. E nós começamos hoje em grande estilo, recebendo aqui um super professor, um querido amigo, Alan Rocha. Vou deixar o Alan se apresentar para vocês saberem melhor quem é ele. Alan, bem-vindo. Se apresenta aí para o público que não te conhece ainda, te conhecer. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo aí que está assistindo. Obrigado pelo convite. Muito feliz de participar dessa iniciativa. Acho essencial essa iniciativa que vocês estão fazendo aí no ITS, até porque essa discussão voltou realmente à tona esse ano passado, em 2023, e como se ela tivesse começado agora. Vamos falar sobre isso. Mas, bom, meu nome é Alan Rocha, eu sou professor de Direito Civil e Propriedade Intelectual na Rural, tá, em Três Rios. Sou professor do programa de pós, mestrado e doutorado em Política Pública na PPED, na UFRJ. Também dou aula na especialização da PUC em PI de Direitos Autorais. E eu também sou diretor científico do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, que também estamos trabalhando junto até com o Sérgio. O Sérgio participou de muitas das nossas iniciativas em trazer essa discussão, manter essa discussão, enfim, voltar essa discussão, com ela é muito central no mundo. Ela tornou-se cada vez mais central nos últimos 25 anos, nesse século. E ainda, apesar de ser cada vez mais central, ela continua sendo massivamente desconhecida. Então, esse aí já é um problema. Já que estamos discutindo os últimos anos de direitos autorais, esse aí já é. Nos falta massa crítica, nos faltam pessoas interessadas, nos faltam estruturas para que a discussão de direitos autorais, de fato, aprofunde e consiga enfrentar os problemas que se acumulam aí nas últimas décadas, nos últimos anos. Então, embora começar com esse tom assim, não tão super otimista, ainda há esperança. Por isso que estamos aqui, para que, quem sabe, a gente consiga, pelo menos, enfrentar alguns deles, né? Exatamente, Alan, o objetivo é esse, como você falou, aprofundar os temas. E o direito autoral é um assunto que nos une, né? Tem vários outros, mas esse é um assunto que nos une. A gente vem pesquisando direito autoral há muito tempo. Você tem uma tese, uma dissertação e uma tese que são fundamentais na análise, no estudo de direitos autorais no Brasil. Eu também fiz mestrado e doutorado relacionado a direitos autorais, então a gente está aí há muito tempo. Ali em torno de 2007, 2008, houve um movimento de discussão dos direitos autorais. Chegamos a ter um anteprojeto de lei elaborado que poderia ter se convertido num projeto de lei, numa lei eventualmente, mas isso acabou não acontecendo. Então, minha primeira pergunta para você, Alan, é, olhando para trás, que temas foram discutidos e que ainda não foram resolvidos? Se a gente tivesse que fazer uma reforma ampla da lei de direitos autorais hoje, quais são os temas que nem são novos, que já foram discutidos antes, mas que você acha que mereciam voltar para a pauta porque são temas ainda essenciais? A pergunta é uma série toda, né? Só para responder essa pergunta. Mas vamos lá. Eu acho que eu inverter um pouco, talvez facilitasse, seria mais rápido. O que foi resolvido? Perfeito. Porque, na verdade, a minha impressão é que nada foi resolvido. As coisas foram discutidas, foram debatidas, foram enfrentadas, algumas delas foram encaminhadas, mas nenhuma delas foi resolvida. E isso, eu diria que não é só no Brasil, não é uma característica nacional, não é um problema nacional. Tá? E aí nós podemos mais tarde até voltar ao porquê que eu imagino que isso tenha acontecido. Mas a discussão dos anos 2000, ela realmente se abre, se internacionaliza de forma muito forte a partir dos Napster, que é bem no iníciozinho desse século, que já era o compartilhamento, que era uma ascensão, e aí só vou contextualizar isso rapidamente. Eu vejo aquele momento no final dos anos 90, uma reação, primeiro nos anos 80 para os 90, o que houve foi uma ampliação,
um segundo movimento de enclaustramento desses direitos, criando novas cercas, expandindo o tempo de proteção, ampliando o seu objeto, reduzindo uma caça às limitações, como o José de Ascensão falava muito, mas, ao mesmo tempo, isso prevendo ou com medo da internet, do que seria essa perda de controle e essa substituição do suporte. Então, eu acho que ali houve um momento fundamental, quando veio a internet com a digitalização do suporte, o que houve? O suporte físico evaporou. E ao suporte físico evaporar, ou seja, livros, CDs e etc., eles começaram a perder o valor em si, esses eram os instrumentos físicos, a sua produção, distribuição, venda, era o controle desse sistema que assegurava a remuneração dos titulares. Então, todo o modelo de negócio dos direitos autorais há 5 séculos foi feito a partir do controle do suporte. Exatamente. Né? Então, esse foi com essa evaporação, havia um certo meio que ia acontecer, perderia-se o controle, quais seriam as formas de se remunerar. Bom, esse é um ponto. O outro ponto é que, por conta desse próprio sistema e desse modelo de séculos, havia um controle sobre o que era publicado, enfim, os gatekeepers, o que era publicado, a quem era distribuído, como acontecia, inúmeros filmes não chegavam aqui, livros também, filmes, discos, nós sabíamos disso nos anos 80, 90 e etc., só o que era selecionado. A partir desse momento, dessa possibilidade, em que nós deixamos de ser simplesmente usuários, passou a ser usuários, mas também um usuário mais ativo, que vai buscar o que quer e que começa a demandar, eu vi também nesse momento, junto em paralelo a esse momento de enclaustramento, de fechamento, de ampliação das cercas, também um movimento crescente de uma sensação de um direito de acesso à cultura, que é algo que já estava nos textos legais, mas que ainda não tinha se tornado realidade. Eu entendo que esse é o momento, que é um momento também de ruptura, em que há essa demanda, não, para um pouquinho, por que eu não vou poder acessar esse livro, esse filme, essa música que está disponível em Nova York e em Londres, e eu aqui não posso, porque eu estou em um local territorialmente distante, sendo que a internet não mais abrigaria essas distâncias, e aí essa demanda foi crescente, principalmente das pessoas do próprio países desenvolvidos, porque a grande explosão de compartilhamento veio de lá, o Napster veio de lá, e assim por diante, e eu acho que a partir daí, por isso que eu acho que o Napster é importante, porque ali é um marco de uma demanda social por esse acesso à cultura não mediado pelos grandes titulares. Tá? E isso, ao mesmo tempo, torna com que todos nós pudéssemos... E aí um outro movimento dessa evaporação do suporte e dessa digitalização do conteúdo, porque aí antes a gente falava de obra, né? Agora a gente fala de conteúdo também. Isso é uma mudança substancial. Dessa produção do conteúdo é que os usuários também passaram a ser ativos na produção de conteúdo. Então, isso também, as tecnologias de informação e comunicação, elas permitiram que todos nós pudéssemos produzir conteúdo protegido por direitos autorais. Então, nós temos uma explosão de produção, na verdade, nós temos uma explosão da demanda por acesso e também nós temos um reforço da tentativa de controle. Então, eu acho que esse aí é um momento ali crucial do nascimento dessas discussões no século XXI. Tá? Eu acho que essa conjunção aí de fatores, elas têm um impacto muito grande no que veio a acontecer ao longo das últimas 2 décadas. Tá? E aí, bom, não havia muita discussão acadêmica, as discussões acadêmicas eram muito, dentro do direito especificamente, eram muito centralizadas em alguns lugares, e com uma visão ainda muito positivista, ainda muito dos anos 80, ainda muito dos anos 70, ainda não adaptada a isso, mas a gente, durante os anos 2000, no início, vários, principalmente a UERJ foi um centro disso aí, não foi o único, mas foi um dos, de propor uma nova, uma releitura sobre os direitos autorais. Vamos olhar os direitos autorais contemporaneamente, de acordo com a Constituição, a partir desse olhar constitucional. Isso também foi um movimento brasileiro, da constitucionalização da vida, né, como um todo. Isso também atingiu os direitos autorais. E essa conjunção levou a uma série de discussões que o Ministério Gil inaugurou essa discussão pública no Brasil, até onde eu sei, todo estudo que eu fiz até agora, nenhum deles me mostrou que houve discussão pública em nenhuma das vezes que os direitos autorais foram discutidos no Brasil até então. Então, até agora, ninguém me demonstrou diferente, que aquele foi o primeiro ponto de discussão pública em que vários atores, vários interessados, não só os titulares,
E aí, quando eu digo titulares, autores, não são vocês que são titulares, são vocês, infelizmente, não são vocês que mandam. Estou falando das grandes gravadoras, das grandes editoras, das grandes produtoras, tá? Que decidiam tudo isso. E a gente vê muito isso, por exemplo, no trabalho da Mariana Valente, da tese dela, em que ela resgata toda a discussão de 98, quem participou, como. Então, era gestão coletiva, grandes empresas, e, enfim, de vez em quando, um autor, artista lá, para jogar flores e confetes aos Exato. titulares. Ponto. Né? Era mais ou menos isso. Mas, a partir desse momento, tivemos uma discussão onde foi o Fórum Nacional de Direitos Autorais, que tem uma documentação riquíssima. Isso começou, se eu não me engano, em 2007. Se eu não me engano, foi o primeiro fórum. Então, da segunda metade do segundo governo Lula, Gil incentivando todo esse processo desde o início, alimentando isso, criando conferências de cultura, ampliando o debate de direitos autorais, para entender os direitos autorais não só como um direito, ele é muito mais do que um direito patrimonial ou proprietário, ou mesmo de um direito moral. Ele existe dentro de um contexto mais amplo e entender, como qualquer direito, tá, gente? Existe num ecossistema, é um ecossistema jurídico. Não existem esses direitos isolados. Isso é uma visão muito deturpada que impede, inclusive, avançar e resolver os problemas. Então, essa ampliação, isso não foi no Brasil, isso foi no mundo, essa coisa de colocar os direitos autorais também como parte de políticas culturais. Ele faz parte de uma política pública. Tá? Claro, eles devem ser reconhecidos e atribuídos, está aí na Constituição, isso é indiscutível, mas qual é o seu limite, qual é o seu alcance, como isso vai ser realizado? Demanda refletir sobre todos os outros direitos com os quais ele tem que conviver. Tá? Bom, dito isso, quais foram as questões aí que vieram ali, que surgiram ali? Primeiro deles era, obviamente, responsabilidade civil dos provedores, quem vai pagar pelo compartilhamento das obras? Quem vai pagar por eu estar compartilhando com o Sérgio, emprestando? Claro que tem uma dimensão maior do que antes era emprestar, pegar a fita emprestada, gravar do rádio. Tem outra dimensão, tem outro alcance. Quem é o responsável por isso? E, obviamente, o que existia era o DMCA, que era, enfim, o Digital Millennium Act dos Estados Unidos, que acabou sendo aplicado. Por quê? Porque eram as discussões, e olha como é interessante, as discussões passaram a ser, no mundo todo, entre as plataformas, no caso muito mais o Google e outras plataformas, o Google ainda menos então, mas não tinha nem meta então, mas plataformas em geral e os grandes titulares. Era essa a discussão, quais eram as... e essas discussões eram tidas a partir de uma base legal norte-americana / inglesa e imposta ao mundo todo. Então, isso aí foi um grande problema, continua sendo um grande problema, como tratar a responsabilidade civil dos provedores ou dos intermediários que colaboram com algum tipo de infração nos países todos, nos países mais satélites, menos centrais. Isso continua sendo um problema, tá? Isso continua, acabou sendo decidido, como muita coisa no Brasil, judicialmente, de forma muito, eu diria, superficial, sem uma grande reflexão ou aprofundamento necessário para medir quais são os alcances dessa responsabilidade civil. Então, isso continua Alan, sendo até aberto. porque isso aí Continua aberto. foi fruto justamente da frustração da reforma da Lei de Direitos Autorais, porque esse ponto deveria estar no Marco Civil da Internet, quer dizer, originalmente era para estar lá, se mostrou impossível chegar a um consenso no Marco Civil e falar, não, então deixa para a Lei de Direitos Autorais resolver. Só que a Lei de Direitos Autorais não foi reformada e justo aí ficamos nesse vácuo legislativo em que a resposta não está nem no Marco Civil, nem na Lei de Direitos Autorais, está nas decisões judiciais. Nem no Código Civil. Então, a gente usa a regra geral do Código Civil, que se aplica muito indiretamente, tem que fazer um trabalho hermenêutico enorme, porque os fatos não são, enfim, são para outra ordem de coisas, não para essa ordem de coisas. Então, esse aí continua em aberto. Então, já estou te dizendo, esse aí foi um que foi falado, discutido, mas não resolvido, como todos os outros que eu vou falar agora, provavelmente. Tá? E aí, um outro que foi tratado, mas logo, aliás, vamos voltar depois, é sobre contratos. É sobre a disparidade contratual, poder contratual, de autonomia, capacidade de negociação, capacidade de detenção da informação, capacidade de elaboração do contrato, interpretar e aplicar das titulares empresariais versus os criadores. Esse desequilíbrio pesadíssimo, ele é tão desequilibrado quanto o direito do consumidor, com a relação entre consumidor e empresas. Só que ele não tem essa valoração. Mesmo na legislação, estando cláusulas proibitivas, interpretação restritiva dos contratos em favor dos autores e etc., isso não acontece.
nas negociações, por exemplo, um dos exemplos que você vê, essa é a parte mais incipiente. E essa é a parte mais importante, porque se os autores querem melhores remunerações e condições, é necessário que eles entendam as relações contratuais que eles estão firmando. Sem isso, o que acontece é uma expropriação daqueles direitos, sem que você saiba de verdade que está sendo expropriado. E aí entra uma outra questão, que podemos também, se for o caso, voltar, que autores e artistas precisam entender que eles são, antes de tudo, trabalhadores, como todos os papéis. Estão na mesma situação de todos os outros trabalhadores frente às corporações. E isso é uma coisa que a arte e a cultura tende a cegar, tende a obscurecer, tende a ofuscar. Então, essa relação contratual é algo que não foi avançado. O único avanço que nós tivemos nesses 20 anos foi, toda vez que essa discussão entra, ela morre. Ops, não, isso não, vamos discutir isso, tira isso da sala. Tira isso da sala, mas eu vou insistir em colocá-lo na fazenda, o bode novamente para a sala todas as vezes em que isso tiver. Então, isso vou dar um exemplo, a resistência que houve uma aprovação na jornada jurídica, numa dessas enunciados jurídicos de direito civil, um deles eu não lembro exatamente qual foi, em que se aplicava boa-fé e função social dos contratos aos contratos de direitos autorais. Acredito Pois é, isso é inacreditável, né? Que é uma coisa assim, então, isso aí, assim, aí, resistir a isso, assim, é não saber o mínimo de direito. Cala a boca, pelo amor de Deus. Porque, assim, a regra geral do Código Civil se aplica a todos os contratos. Assim, não tem nem... Para isso precisar ser um enunciado, mostra-se a resistência a qualquer coisa que venha a intervir na relação autores e titulares, ou seja, os titulares, as grandes empresas, querem liberdade total para explorar e retirar, fazer a sessão completa, total, buyout, completo e absoluto, que é o que acontece hoje ainda. Tá? Então, bom, esse aí está fora do mapa, deve ser enfrentado, mas eu tenho pouca esperança de que ele venha a ser. Esse é difícil. Um outro ponto, esse é difícil, mas ele é o cerne da questão toda. Para resolver o problema, esse aí, se não desatar esse nó, o resto é paliativo. E eu acho que vai continuar paliativo, aí já antecipando um pouco. Um outro que te toca muito pessoalmente, Sérgio, que continua no limbo, é o domínio público, que não precisava estar. Porque, olha só, já não tem que mudar nada. Aí nós precisamos só de recursos e que as instituições se movam para digitalizar essas normas de domínio público. É o acesso, né? O domínio público é um direito de acesso. Né? Digitalizar e dar acesso. Isso não é discutível. Eu vejo isso aí é um outro problema. Isso é um dever das instituições públicas. Isso não é um direito delas digitalizarem e disponibilizarem. É um dever das instituições de memória, cultura, educação, digitalizar e disponibilizar tudo que está em domínio público, tudo que está possível, tudo que está isso é a minha tese. Sem isso, não há a minha tese com a sua dialogam muito bem, né? A minha de domínio público e a sua sobre cultura, né? E acesso à cultura e função social. Isso é essencial para a própria formação do autor e do artista. Sem esse manancial, isso não vai acontecer. Nós continuaremos sob o controle do que assistimos, vemos e do controle do gosto. Mas isso a gente pode até voltar depois. Bom, paralelo a essa, que também não foi enfrentada só no judiciário, as limitações e exceções que me tocam muito, com as quais sou apaixonado por elas, porque elas dão muito debate, eu adoro esse debate delas, principalmente com relação ao controle sobre o conteúdo, o controle sobre quem pode ver, ouvir, ler, criar, distribuir, aparecer. Quando a gente fala de limitações, a gente está falando de restringir o controle sobre todo esse processo. Processo de produção, o processo de acesso, o processo de produção, o processo de criação, o processo de elaboração, de comunicação, de participação, de tudo isso. Então, as limitações sempre muito demonizadas, já foram mais, hoje menos, agora mais ou menos, de que não é o contra os direitos autorais, vamos acabar com os direitos autorais. Mentira, gente, não é o estudante de educação que está lá tirando cópia para estudar para o mestrado que está deixando de pagar o seu aluguel. É o contrato horroroso que você fez com a sua editora. Tá? Não é o pobre do estudante que está lá tirando uma cópia de um capítulo do livro, não é o professor que vai ter. E eu tive muitas dessas questões aí na pandemia, que vieram me perguntar, sou professor de direitos autorais, não é o professor de creche que
pegou um texto para ler, porque as crianças não sabem ler e tal, para colocar no YouTube para dar a aula, e aí recebe uma notificação de que aquilo é uma infração dos direitos autorais. A gente está falando de uma creche pública, tá, gente? Então, assim, é tão irrazoável, que assim, é difícil até falar. Essa é uma parte que realmente me deixa extremamente irritado. E para dar seu último exemplo, a lei, nossa lei, claro que ainda bem não dependemos da lei de direitos autorais, porque se dependesse, nem as pessoas com deficiência teriam acesso. Tá? Por sorte, nós temos o Estatuto de Pessoa com Deficiência e outros que obrigam que, sim, eu posso, não só posso, como eu devo fazer qualquer conversão para disponibilizar fins de qualquer pessoa com deficiência. Tá? Mas a lei de direitos autorais, estritamente falando, que obviamente não pode ser lido estritamente, ela só fala dos cegos. Então, se você é surdo, azar, né? Você não vai ter acesso à cultura. Né? Bom, então, numa esse é o interpretação nível de literal, ridículo da nossa né? Numa legislação. interpretação literal. É o nível de ridículo. Quer dizer, é o nível de ridículo. E nem isso consegue ser aprovado. Então, fica muito difícil falar de contrato, como nem isso. Olha só, olha o contrato. Para gente, nem isso constitucional, sem nenhuma discussão, sem nenhum impacto negativo no mercado, nem isso conseguiu se resolver de verdade. Imagina a questão central como a questão do contrato. E aí, para terminar essa pergunta, o que foi parcialmente resolvido? Aí tem algo parcialmente resolvido, foi a regulação da gestão coletiva. No que tange a questão da transparência, a questão de ter a possibilidade de uma supervisão, da possibilidade de prestação de conta. No entanto, como tudo teve todo um movimento, todo aquela cena, Roberto Carlos indo lá no Planalto falar com a Dilma, blá, 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 toda aquela movimentação de quem? Supostos dos auto-intitulados, grandes titulares, grandes cantores e cantoras dos direitos autorais, que dominam o mercado e, obviamente, são os da vitrine, são aqueles que a indústria escolhe para ser a vitrine. Beleza, fizeram a força a partir de mais transparência, etc, etc. Mas então os problemas não estão resolvidos. Alguns estão resolvidos para eles. Algumas coisas de transparência, algumas coisas de operacionais e etc. Mas, no entanto, existem vários sistemas ainda dentro da gestão coletiva não resolvidos, como distribuição indireta, continua muito grande. O que é distribuição indireta? Eu colho do bolo e distribuo para quem mais toca. Aquele verso inverso do Robin Hood, que alguns vão ganhar muito, e etc. Então, isso continua existindo. Uma não transparência, uma dificuldade de obter as informações e respostas, prestações de contas, principalmente se você não está ali estruturado, mas avançou muito. E, no entanto, desde 2013, quando a lei foi aprovada, foi questionada no Supremo, foi toda considerada constitucional, foi questionada por quem? É importante para os autores também pensarem nisso e o público pensar nisso. Vai lá dar uma olhada na decisão do Supremo. Quem foi que foi contra a supervisão? Quem foi que foi contra a transparência? Quem foi que foi contra a regulação? Quem foi que foi contra a eficiência? Vocês vão ver isso no discurso técnico, no documento jurídico que as partes colocaram. Aí vocês vão ver do que eu estou falando, vocês verem o cenário, como ele é crítico. De lá para cá, nós tivemos o fim do Ministério da Cultura, progressivamente sendo encerrado, uma falsa regulação, porque essa regulação da lei de 2013, ela necessita de um decreto, alguma efetividade. Ela precisa ser dada efetividade. Várias coisas ali são auto-aplicáveis, mas outras não são. E isso demorou 10 anos. Apenas ano passado, com a volta do governo Lula 3, aí o Marcos Souza lá no coisa, é que conseguimos ter instrução normativa para regular, para que, enfim, para que as entidades de gestão coletiva possam registrar, possam funcionar legalmente, etc. 10 anos depois. Então, isso foi parcialmente resolvido. Tá? E isso demorou 10 anos ainda. Então, nós estamos em 2023, né? Então, aí eu diria que esse aí é o mapa, e aí foi coisa que não foi resolvido mesmo, essa compatibilização geral, mas isso aí vai Então, demorar Alan, é porque quem tem 25 anos, 30 anos e está chegando agora nesses debates de regulação de internet, não teve tempo, né, de presenciar todo esse histórico aí que se inicia, né, uns 24 anos atrás. E a sensação que eu tenho, e aí eu queria saber a sua opinião, é que a gente não resolveu isso e a gente acrescentou outros itens não resolvidos nesses últimos anos. Porque tudo que você falou agora diz respeito a uma discussão ocorrida ali entre 2000 e 2010. Né? E que, sim, se projetou para depois, numa lei aprovada em 2013, mas é uma discussão que acontece sobretudo ali entre 2005 e 2010. Só que depois de 2013, aparecem outros problemas que vão nos levar ao PL
né, que hoje é o 2370, né, que é uma derivação do 2630. A gente já fala sobre eles na próxima pergunta, mas agora eu queria saber de você, além de tudo isso não resolvido, o que mais não foi resolvido nos últimos anos? O que mais acrescentou, né? A lista Isso, de não o to-do resolvidos, list né? que A lista de aumenta, não né? resolvidos. Que só aumenta. Não corta as coisas e aumenta. O que mais a gente colocou no Não, to-do não, list não, ela aí, só Alan? aumenta. Primeiro aí veio, na década passada, veio o streaming, né? Que acabou substituindo o Pirate Bay, aquilo tudo que foi bom, uma boa coisa, foi o streaming, tornou aquela questão do acesso, pelo menos a parte musical, ela se tornou mais ampla, mais acessível a todo mundo. Você tem ali, você pode acessar o que você quiser e tal. Já houve essa desmediação, então isso foi importante. Ao mesmo tempo, com a vinda do streaming, e aí as plataformas focaram hoje ao Spotify e tal, mas existem outras, enfim, não só de áudio, mas de vídeo e assim por diante, começaram a criar novas camadas de intermediários, que são os agregadores, etc, etc. Tornando o que a internet, em tese, no início, a gente sonhava de que ela ia tornar esse contato direto ao autor público direto e etc. O que nós vimos foi um aumento de camada de intermediários, uma reintermediação, com novos agentes, atores, agregadores de vários níveis e assim, vários perfis, vários agentes, toda uma estrutura burocrática para permitir que essa música entre no sistema e que ela chegue ao usuário. Então, nós burocratizamos. Então, apesar do stream ser foi uma possibilidade boa. Tá? Resolveu um problema. Na época, ele trouxe outros problemas. E esses outros problemas estão agora começando a ser conversados. Então, o stream foi bom, mas ele abriu uma nova. Ele não é um problema antigo, ele resolveu um problema antigo, mas ele abre novos problemas, novas questões, que tem a ver com essa remuneração, com esses contratos. De novo, toca de novo no contrato, que continua persistindo em todas essas relações. Tá? Essa questão do desequilíbrio contratual ele é permanente, falta de clareza, falta de informações, boa-fé, tudo isso é muito claro e fica muito difícil individualmente para os autores e artistas. O que, na verdade, aconteceu é que tornou mais difícil para os autores e artistas, pela quantidade de profissionais, intermediários, etapas, camadas que se criaram a partir do streaming para viabilizar. Não acredito que todos foram necessários para viabilizar, não, tá? Mas, enfim, muitos foram criados porque eu preciso ganhar um dinheirinho. Uau, tem um encaixe aqui para mim, aqui tem um encaixe, aquilo poderia ser mais streamlined, mas, enfim, para o artista ganhar mais, mas, enfim, a vida corporativa ocorre assim, dessa maneira. Não resolvido digital, que nós não resolvemos, o direito no ambiente digital, que era uma coisa não resolvida, que a gente viu, não resolveu nada, limitação digital, nada disso foi resolvido. Aí vem a inteligência artificial, que aparece em 2016, 2017, antes da IA generativa. Já existia IA ali, então. Já se fazia música com IA, já se era, inclusive, antes do IA generativa, a Warner já tinha contratado soundtracks, principalmente esses de dormir, meditação, hospitais, isso já estava acontecendo, tá? Independente de ser IA generativa. Tá? Ainda menos potente. Então isso tinha um impacto, mas ainda muito irrisório. Como ela não competia assim, diretamente com pop, com isso, com aquilo, não havia um problema. E aí, no final de 2022, vem a IA generativa, em que gera produtos, eu não gosto de chamar de obras ainda, não estou confortável em chamar de obras de artistas, mas que gera produtos que são equivalentes às obras artísticas. E que sim, se uma das diferenças, um dos elementos da arte, eu definitivamente não vou entrar nessa discussão filosófica da arte, adoro acompanhar, mas não é o meu conhecimento, mas uma das coisas é a intenção, né, na arte contemporânea, a intenção, a motivação e a capacidade de atingir o outro emocionalmente. Bom, ainda que não tenha intenção, os produtos feitos por IA também impactam emocionalmente. Eles também causam rejeição, reação, alegria. Eles terão esse mesmo impacto emocional e cultural. E acho ilusório imaginar que não vai ter apreciação para esse tipo de expressão. E aí vem o ponto, ela vai concorrer, sim, diretamente. Eu concordo. Porque a questão vai concorrer diretamente, já concorre diretamente e vai concorrer diretamente. E a gente viu disso muito com os registros
ou enfim, registro de obras digitais e etc., muitas são produzidas por IA, muitas coisas são feitas uploads em plataformas, são feitas por IA, e assim por diante, mascaradas. Então, a gente começa agora um mascaramento, um outro problema que a gente ainda não se deu conta da dimensão dele, e ninguém sabe ainda realmente, de fato, a dimensão dele. Ela é muito ampla em nenhuma das áreas, né? E isso, o IA também traz uma questão que novamente aproxima, a mesma coisa dos contratos, tá? Ela volta a aproximar uma coisa que a arte e a cultura tendeu a se afastar de dizer diferente dos demais trabalhadores. Nós somos especiais, quem trabalha com cultura e com arte é diferente. Somos de um outro perfil. Até a gente, quando fala que trabalha com direito autoral, parece uma coisa diferente do que não é. É só trabalho comum, é o mesmo contrato, tá, gente? Mas, enfim. Mas há essa camada cultural, simbólica, dinâmica, que atinge todo mundo que trabalha com cultura, inclusive os trabalhadores. E isso cega, em certa medida, cega para a questão contratual, você se satisfaz com um simples abraço, tapinha com as luzes, e esquece do elemento, um outro elemento. Alguém está se beneficiando economicamente por aquilo e você só está se beneficiando das luzes. Né? Existe esse elemento que os autores precisam pensar. E quando a IA vem, também pode ser uma oportunidade para autores, artistas, criadores de conteúdo de qualquer sentido perceberem quão mais humanos eles são, quão menos diferentes dos outros humanos, porque o problema de substituição de trabalho é o mesmo. E aí, para tocar nesse ponto, tradutores, dubladores, são todos protegidos por direitos autorais. Eles perderam seu emprego e todos nós contribuímos com a construção dos grandes sistemas de tradução. Seja do Google, seja, enfim, DeepL, Lindy, qualquer que seja. Nós adoramos os sistemas automáticos de tradução, eles melhoraram bastante. Realmente, eles são ótimos, resolvem o problema, tá? Ainda pode não ser perfeito, mas eles resolvem o problema. Um grande número de criadores perdendo emprego. E ninguém da arte e da cultura se preocupou com isso. Então, só para dizer, isso não é uma novidade. Isso já aconteceu. Isso agora vai atingir outros grupos que se achavam muito especiais e inatingíveis. Porque a arte é especial e muito humana. E aí, só para concluir essa parte aí da coisa, antes de eu falar do último ponto, que é a remuneração por isso, ao longo das décadas, Sérgio, eu tive um pezinho na antropologia, por curiosidade, porque eu gosto muito da coisa. Ao longo das décadas, o que aconteceu? O que nos define humano foi sempre mudando, óbvio. Era a linguagem, era o uso de ferramentas, o uso de linguagem e etc. Tudo isso nós sabemos, vários outros animais falam. Também das artes. E no último que nos sobrou foi esse. Esse conteúdo espiritual, expressivo, artístico, é isso que nos define, que nos difere dos outros animais. Mas eu acho que nem isso, eu acho que a gente era tão cego que nem. A IA mostra que não é, ponto, que pode ser reproduzido matematicamente. Mas mais do que isso, a gente aprecia o canto dos passarinhos. Sim, é verdade. Ele embeleza. Já existia aí. Embora eu não seja produzido de direito autoral, se eu gravar, vira. Olha como é a questão. Se eu gravar, há precedentes sobre isso. Há precedentes Há precedentes de quê? direito autoral envolvendo cantos passarinhos. Já há vários, alguns. E aí, para terminar, o que acontece? Essa discussão da substituição, e que leva a uma discussão mais ampla e mais geral, que é sobre remuneração por tudo. E aí, essa discussão, justamente, vamos remunerar por todo e qualquer uso. Então, remunerar por IA, remunerar por estar no streaming, remunerar por A, B, C, D ou E. E isso pode gerar um problema, porque isso acaba, isso ofusca a questão contratual, que é quem vai receber, e também ofusca a necessidade do equilíbrio. Porque esse discurso de que tudo precisa ser remunerado para todo e qualquer uso já é antigo. Ele é justamente para impedir qualquer harmonização entre os direitos autorais e o acesso à cultura, acesso à educação, acesso à informação, acesso ao próprio conteúdo. Então, temos que ter um cuidado muito grande na discussão sobre remuneração, e eu acho muitíssimo importante remuneração no jornalismo, remuneração nisso, naquilo, por IA, por isso, por aquilo, enfim, vários camadas, remuneração pela execução pública no streaming. Por conta disso, é muitíssimo importante a gente estabelecer as balizas ou refletir mais profundamente sobre essas balizas, porque não pode ser todo o conteúdo ser pago. É o que vai ser pago, por quê, a quem. A pergunta completa não é remuneração, é qual remuneração, de quem, para quem, em que quantidade e por quê.
Sem isso, vai continuar a bagunça que é um monte de puxadinho, e aí, obviamente, vai ter chuva e vai ter enchente.